Muito bem, 11 horas 37 minutos. Bom dia, povo de Deus. Eu sou o Rafael, eu sou catequista. Estamos hoje em mais um programa, mais um estudo bíblico. Eu já sou catequista há mais de 5 anos, sou comunicador aqui da Rádio Barroso Mix, sou pai de família e sou apaixonado pela Palavra de Deus. Né? Alguém que é apaixonado por levar a Palavra de Deus de uma forma mais simples, de uma forma mais acessível. Eu acredito que a fé não precisa ser complicada, né? Jesus falava em parábolas, então por que hoje seria diferente? Então vamos lá com esse estudo bíblico, hoje iniciando mais um estudo. Hoje é o 4º livro da Bíblia, vamos começar o livro de Números. Nós que vamos fazer uma jornada completa pelas Sagradas Escrituras. Começamos em Gênesis, já estudamos também Êxodo, já estudamos Levítico e agora nós iremos para o 4º livro, que é o livro de Números. E o ano que vem, lá em 2026, nós chegaremos ao Apocalipse. Obrigado a todos pela companhia, pela audiência. Estou muito feliz em estar com você nesse início de semana. Hoje vamos começar então uma nova jornada. Uma jornada através do livro de Números. Você deve estar se perguntando, números? Será que Rafael vai falar de matemática? Não, meus irmãos, não. Esse livro é sobre contas e censos, será? Olha, eu te garanto que tem muito mais, tá bom? Números, meus irmãos, é sobre relacionamento com Deus, sobre como Ele forma o seu povo, como Ele ensina a confiar nele e prepara o caminho para as promessas. Na semana passada estudamos Levítico, né? Onde vimos que Deus nos chamou a viver de maneira santa. E agora em Números, o povo de Israel vai aprender a viver isso na prática, enquanto enfrenta os desafios do deserto. E é sobre como Deus transforma os desafios em lições de fé que vamos falar hoje, tá bom? Vamos ver como o deserto, né, que à primeira vista parece um lugar de dificuldades, é na verdade uma escola onde Deus prepara os seus filhos para algo muito maior. Eu tenho certeza, meus irmãos, que essa história vai falar ao seu coração. Palavras de fé você ouve aqui. Rádio Barroso Mix. Olha, então, como falamos, né, de Levítico semana passada, agora vamos começar um novo estudo. O livro de Levítico, você se lembra, né? Era cheio de regras, cheio de sacrifícios, né? E agora, Levítico é como um manual, né? Um manual de amor de Deus para o seu povo, ensinando a viver de maneira santa, separada para Ele, para que pudessem estar mais próximos dEle. Agora então vamos entrar no livro de Números, onde o povo já entendeu, já aprendeu as regras, já aprendeu as promessas, mas agora precisa viver tudo isso em um cenário bem desafiador, porque o deserto agora vai se tornar um lugar de testes, mas também de milagres. A história do livro de Levítico, o povo estava ali, né, próximo ao Monte Sinai. Agora eles vão sair ali daquelas redondezas e vão partir para a Terra Prometida, né? Vamos ver como esse livro então nos ensina sobre confiar em Deus, especialmente quando as dificuldades parecem não ter fim.
Quem escreveu esse livro? Ele mesmo, Moisés, meus irmãos. E o livro de Números começa com algo que parece simples à primeira vista, mas é um profundo significado. Um censo. Você sabe o que é um censo? Olha, pode parecer que estamos apenas lidando com números, né? Mas Deus tem um propósito muito maior ao pedir que o povo de Israel seja contado. O censo era mais do que uma contagem física. Ele representava algo muito mais profundo. É Deus dizendo assim, ó: eu conheço cada um de vocês pelo nome. Vocês são importantes para mim e têm um propósito no meu plano. É como se Deus estivesse dizendo assim. Então imagine, né, o povo de Israel acampado no deserto. São mais de 2 milhões de pessoas. E como Deus consegue ver cada um individualmente, hein? Como Ele cuida de todos ao mesmo tempo? O censo é exatamente isso. Deus se importa com cada um de nós. Mesmo em meio ao caos, à imensidão do deserto, Ele nos vê. Para Deus, nós não somos apenas números em uma multidão. Cada um de nós tem um valor único, um papel importante no seu plano. Então, a primeira coisa que você precisa anotar aí é que esse é o primeiro aprendizado, então, que nós tiramos de Números. Anota aí no seu caderninho. Deus conhece e cuida de cada um de nós, individualmente. Mas agora você deve estar se perguntando, Rafael, mas por que um censo? Olha, o censo também era a preparação para o que viria pela frente. O povo de Israel estava se preparando para uma jornada que não seria nada fácil. O deserto seria o lugar onde o caráter do povo seria moldado, onde a fé deles seria testada. Não seria um caminho fácil, mas seria um caminho de aprendizado e de confiança. Você também aí já se sentiu perdido em meio às dificuldades da vida? Como se estivesse em um deserto, sem saber para onde ir, sem respostas. O povo de Israel estava exatamente assim. Agora estavam no meio do deserto, com desafios enormes pela frente. E é no deserto que a verdadeira fé então começa a se formar. Deus usa o deserto para nos ensinar a confiar nele. Anota isso no seu caderninho. Meus irmãos, mas o deserto não é o fim, mas é o meio do caminho, né? É um lugar de provação, mas também de milagres. Quando o povo de Israel murmurava, Deus respondia com paciência, com cuidado. Deus não os abandonava, mesmo quando eles se rebelavam, né? Ele continuava a prover para o povo o maná, que era a comida enviada do céu, a água da rocha, a proteção contra os inimigos. Então, quando olhamos para a nossa própria vida, podemos ver como Deus também nos sustenta, mesmo nas dificuldades. Anota aí, Deus é a nossa provisão constante, mesmo quando não vemos saída. Deus é a nossa provisão constante, mesmo quando não vemos saída. E você também deve estar se perguntando, e como
isso aponta para Jesus, hein? Será que vamos conseguir falar de Jesus no livro de Números? Muito simples, o maná que desceu do céu no deserto era apenas um tipo de Jesus, né? O verdadeiro pão da vida, o verdadeiro pão da vida que desceu para nos alimentar espiritualmente. Assim como o maná sustentava o corpo, Jesus sustenta a nossa alma. Ele é a nossa verdadeira provisão, nossa força para seguir. A rocha que deu água no deserto também aponta para Jesus, porque a fonte de água viva que nunca nos deixa sedentos espiritualmente, Ele é a fonte de água viva. Meus irmãos, e em relação ao deserto, hein? Veja bem, Jesus também passou por um deserto. Antes, dele começar o seu ministério, ele foi levado pelo Espírito para o deserto. Lá ele foi tentado, foi provado. Então Jesus entende o deserto. Ele também passou por dificuldades. Mas ao contrário do povo de Israel, Jesus permaneceu fiel. Ele nunca murmurou e nunca duvidou de Deus. Jesus, então, é o exemplo perfeito de confiança em Deus, mesmo nos momentos de dificuldade. O que mais nós podemos aprender com o deserto? No deserto, Deus nos ensina a ter paciência, a confiar no seu tempo. O povo de Israel teve que aprender a esperar. E às vezes, na nossa vida, Deus nos chama a esperar também. Não porque Ele está distante, mas porque Ele está nos moldando, nos ensinando a confiar em sua fidelidade. E sabe o que é interessante? Mesmo com todas as falhas, as murmurações, Deus não abandonou seu povo, Ele sempre esteve lá, fornecendo o que eles precisavam. Deus nunca nos abandona. Deus sempre proverá o suficiente para a gente seguir em frente. Meus irmãos, algumas curiosidades, hein? O nome do livro de Números, então, é derivado dos 2 censos que aparecem nas primeiras partes do livro, em que o povo de Israel é contado. O primeiro censo é realizado no 2º ano, após a saída do Egito, e o segundo, 38 anos depois, logo antes da entrada na Terra Prometida. Então esses censos não eram apenas para contar as pessoas, mas tinham um significado também profundo de organização, de separação das tribos e preparação para a conquista da terra. Mais uma curiosidade, olha, o livro de Números cobre um período de 40 anos. O livro é centrado nos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto, entre a saída do Egito e a entrada na Terra Prometida. Esse período, foi marcado por testes de fé, algumas rebeliões, misericórdia divina, mostrando como Deus ensinou pacientemente seu povo, a confiar nele. E a maior parte do livro, ela é narrativa. Embora o número contenha censos, seu conteúdo principal ele é narrativo. Ele conta histórias, de rebeliões, de milagres e a organização do povo. Meus irmãos, então amanhã nós vamos começar para valer esse número, esse livro. Tá bom? Vamos saber o que aconteceu quando as dificuldades começaram a se intensificar ainda mais no deserto.
né? Porque como você já sabe, né? Eu disse ali, o povo se rebelou. Mas como será que Deus reagiu? Será que Deus abandonou? Não, né? Então amanhã nós vamos ver como a fidelidade de Deus foi ainda mais evidente e como ele usou os desafios do deserto para transformar o coração do povo. Não perca, viu, amanhã, porque veremos como, mesmo quando a gente falha, Deus nunca nos deixa para trás. Porque a história vai continuar e as lições são muito profundas. Você aí está enfrentando um deserto na sua vida agora? O que está aprendendo, hein, com esse período difícil? Você pode confiar mais em Deus, viu? Sabendo que Ele nunca te abandona. Nos próximos dias, então, vamos ver como o povo de Israel lidou com os desafios do deserto e como, ao longo dessa jornada, Deus vai ensinar lições poderosas para o povo. Então não perca, porque a jornada de fé de Israel é, na verdade, um reflexo da nossa própria caminhada com Deus.